prazer estarmos juntos, mais uma vez, com fins a meditarmos a palavra do Deus Altíssimo, do santo conselho que Deus nos deu para a nossa instrução, para a nossa educação na justiça. Eu convido os irmãos a abrirem comigo em Filemão, capítulo único, versículo 12. Filemão está no final da sua Bíblia, antes de Hebreus, depois de Tito, última carta paulina do cânon. Nós estamos abrindo parênteses na nossa série de exposições em Colossenses, que viemos fazendo já há alguns domingos. E no domingo passado expomos a primeira parte de Filemão, versículo 1 ao 11, e hoje nós continuaremos então esse parêntese na carta de Filemão, que é uma carta escrita sobre as mesmas circunstâncias, no mesmo contexto local, da mesma época, e possivelmente entregue pelas mesmas pessoas que Colossenses. Filemão, capítulo único, versículo 12. Vamos ler até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Irmãos, as Escrituras estão cheias de coisas estranhas e difíceis de se compreender. Como que alguém, numa prisão, sendo afligido, açoitado, torturado, de diversas maneiras, como essa pessoa, ela pode ainda assim ter ânimo para não somente consolar a outra, mas pregar o Evangelho a outros, ser instrumentos de Deus na vida de outros, para que outros se convertam. Este é o apóstolo Paulo na prisão, pregando a Onésimo, um escravo fugitivo, por sinal. Um escravo que, mesmo perante as benesses que seu senhor lhe concedia, havia causado grandes danos ao seu senhor Filemão, e agora havia fugido do seu senhor, depois de ter causado os danos e sem restituir tais danos causados, fugido aos braços do apóstolo Paulo. Onésimo não era convertido, então Paulo, na prisão, prega a Onésimo, escravo de Filemão, e Onésimo, esse escravo, então, conhece ao Senhor e é alcançado por Cristo. Que grande graça e que grande dádiva! Alguém será alcançado por Cristo, mas mais surpreendente ainda, é o apóstolo Paulo ainda ter ânimo para pregar às pessoas, ânimo para continuar fazendo o evangelho avançar, ânimo para que mesmo sendo torturado, proclamar o evangelho a outro. O que motiva o apóstolo Paulo a fazer isso? O que de fato impulsiona, o que inflama o coração do apóstolo Paulo para que ele venha ainda assim pregar o evangelho, ainda assim não desanimar, ainda assim não desfalecer, ainda assim não ficar desencorajado? Qual é o motor que faz com que o apóstolo Paulo continue inflamado por um desejo pungente pela glória de Deus? O que faz com que o apóstolo Paulo seja assim? Uma palavra: comunhão. Comunhão com Deus e com o próximo. É o grande motor, a grande chama que fazia o coração do apóstolo Paulo, mesmo na prisão, não desfalecer. Porque ele sabia que mesmo na prisão, Deus ele estava cumprindo os seus propósitos soberanos. E mesmo na prisão, o apóstolo Paulo podia ter comunhão com Deus, o Altíssimo.
E mesmo na prisão, era a coisa que fazia o coração Paulo ainda ter ânimo para continuar nessa vida. Ver outras pessoas terem comunhão com Cristo. Ver outras pessoas serem alcançadas por Cristo, para que tivessem também essa comunhão que ele desfruta com Deus. Isso era o que fazia o apóstolo Paulo funcionar, ter ânimo e não desfalecer. Isso era o que alegrava o apóstolo Paulo, ver o reino de Deus avançar. Desfrutar de comunhão, sim, e ver outras pessoas desfrutarem da mesma comunhão com Cristo. E, de fato, comunhão é um tema que marca a epístola do apóstolo Paulo desde o princípio. Comunhão já consta no versículo 1 de Filemão. No versículo 1, nós vemos que Paulo não escreve a epístola a Filemão sozinho. Ele escreve com o irmão Timóteo. E, possivelmente, sem o irmão Timóteo, Paulo não escrevesse a epístola a Filemão. Sem a graça e a dádiva de ter comunhão com Timóteo e do encorajamento que Timóteo lhe prestava, possivelmente Paulo não tivesse escrito Filemão. Mas Paulo, ele era fortemente encorajado pela comunhão. E, em comunhão com Timóteo, ele escreveu Filemão. Tiago Abdala, falando sobre a relação íntima de Paulo com Timóteo, escreve: sua amizade com Timóteo é tão forte que quando menciona sua morte, ele roga a seu amigo mais íntimo, em 2 Timóteo, que, por favor, venha assim que puder, diz o apóstolo Paulo. E ao encerrar a carta, ele novamente exorta Timóteo: faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Veja aqui, em todas as cartas paulinas, o que fazia o coração do apóstolo Paulo continuar animado é ver o reino de Deus avançar, ter comunhão com irmãos em Cristo e ser instrumento de Deus para que outros desfrutem da mesma comunhão. Mas, de fato, comunhão não é algo simples. Nós vimos domingo passado que perdoar, que também é um dos temas basilares da carta de Paulo a Filemão, não é nada fácil. Mas hoje nós vamos ver que comunhão também não é nada simples. Na verdade, comunhão é algo extremamente complexo. Pense bem, Paulo está escrevendo a Filemão para que Filemão, o Senhor, que recebeu o dano, agora ele recebesse Onésimo, que causou o dano, de volta. E perdoasse Onésimo pelo dano que ele causou, e mais do que isso agora, que tivesse comunhão com ele porque ele foi alcançado por Cristo. Que complexo. Ter comunhão com alguém que lhe feriu. Perdoar alguém e ir além. Ter comunhão com essa pessoa, porque essa pessoa foi perdoada por Deus. Que difícil. E que difícil é o que o apóstolo Paulo diz no versículo 12. Ele diz assim: eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo, ok, eu até tenho comunhão com você. Eu já ouvi pregar várias vezes, já desfrutei do seu ministério várias vezes. Glória a Deus por sua vida, Paulo. Mas, por favor, você diz que está enviando Onésimo de volta como se fosse o seu próprio coração. Mas, Paulo, você tem noção do que Onésimo me causou? Você tem noção dos danos terríveis, abomináveis, inexplicáveis, insondáveis que Onésimo de fato me causou? Paulo, talvez Paulo não tivesse de fato ciência de quantos danos foram aqueles danos que Onésimo causou a Filemão. Mas Paulo está trazendo um dado interessante aqui. Onésimo foi alcançado por Cristo. Onésimo se arrependeu do seu pecado. E Onésimo agora, arrependido, está voltando a Filemão. E Paulo está dizendo: recebam como receberia a mim. Recebam como se estivesse recebendo o meu próprio coração. Não é simples comunhão. Não é simples ter comunhão com pessoas que feriram você. Não é simples ter comunhão com pessoas que fizeram graves danos a você. Não é simples reconhecer que essa pessoa que te causou danos enormes agora foi perdoada por Deus e é um irmão em Cristo. Não é algo simples. E na igreja nós não vamos lidar apenas com pessoas que são iguais a nós, semelhantes a nós e que são legais e ok, têm uma personalidade semelhante à nossa. Na verdade, na igreja de Deus nós vamos lidar com pessoas distintas, que são o oposto de nós, mas ainda assim foram perdoadas por Deus. Pessoas que muitas vezes feriram o nosso coração também. Pessoas que feriram a nossa alma de diversas maneiras, mas que são amadas por Cristo.
comunhão não é nada simples. Comunhão é extremamente complexo. E versículo 13, o apóstolo Paulo vai além. Ele fala o que pode ser um absurdo à luz dos olhares de Filemão. Paulo diz: eu queria conservar Onésimo comigo, para que ele, Onésimo, me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do evangelho. Ok, entendi. Onésimo foi transformado. Onésimo foi alcançado pelo evangelho. E Paulo agora está enviando Onésimo como se fosse o seu próprio coração. Mas agora ele está dizendo que Onésimo, que antes era um escravo profundamente inútil, que não fazia nada, inclusive mais atrapalhava do que ajudava, porque era um descrente, e Filemão tinha uma igreja que se reunia em sua casa ou na casa de sua família. Esse Onésimo que atrapalhava, agora ele se tornou tão útil que até o apóstolo Paulo o quer com ele. Como, Paulo, você pode dizer isso de Onésimo? Eu não consigo imaginar Onésimo servindo dessa forma. Porque até onde eu pude conhecer Onésimo, ele era alguém profundamente inútil. Como você vai me dizer que a transformação foi tão grande assim, a ponto de ele ser útil para você e de estar servindo você na prisão? Isso é algo muito complexo. É algo muito profundo. Comunhão não é algo simples de entender. Comunhão não é algo simples de se ter. Comunhão não é algo simples de se manter. E, de fato, o apóstolo Paulo queria Onésimo consigo. Mas Paulo sabe que ele tem o dever de agora enviá-lo, Onésimo, de volta a Filemão. Paulo sabe que Filemão, ele sofreu danos de Onésimo. E ele tinha um dever legal, ético, inclusive, de enviar Onésimo de volta. E ele envia. Versículo 14. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito. E no versículo 15 ele diz: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Caríssimo. Especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Que difícil. Receber Onésimo de volta e considerá-lo agora um irmão caríssimo. Irmãos, comunhão não é nada simples. E não sabemos a maneira como, de fato, Filemão iria receber Onésimo de volta. É bem possível que Filemão ele tivesse um coração suficientemente quebrantado para, de fato, receber bem Onésimo de volta. Não sabemos como isso aconteceu. Mas Filemão poderia também, por outro lado, muito bem, ter um coração duro, endurecer seu coração e não rejeitar ou não aceitar Onésimo de volta. E essa rejeição nos pode lembrar um grande profeta do Antigo Testamento, que relutou fortemente com a vontade de Deus, o profeta Jonas. Ele foi chamado por Deus a pregar numa cidade conhecida pelo paganismo, numa cidade conhecida pela iniquidade, numa cidade abominável aos olhos de todos. Jonas foi chamado a pregar em Nínive. Então, no primeiro momento, ele foge de Nínive e foge da vontade de Deus. No segundo momento, Jonas é engolido por um grande peixe. Num terceiro momento, Jonas, ele vai, obedece a Deus e prega em Nínive. No quarto momento, Nínive, que era uma cidade pagã, de fato, se arrepende do seu pecado. E no quinto momento, Jonas fica revoltado. Meu Deus, eu não acredito que Nínive se arrependeu de fato. Não creio que Nínive, de fato, foi alcançada pelo Evangelho. E Jonas diz, em Jonas 4, versículo 2, o seguinte: ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Veja, Jonas está revoltado com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, porque ele não queria ver Nínive perdoado. Ele não queria ver um povo tão maldito agora perdoado e recebido nos atos de Deus. Ele não queria ver isso. Porque, de fato, os ninivitas eram indignos de perdão. Quantos danos eles causaram, não a si mesmos, mas todos os outros povos da terra na época. Eram conhecidos por sua imoralidade.
tinham ferido diversas pessoas, mas agora ouviram o evangelho e foram perdoados por Deus. Jonas não pode conceber isso. Ele fica revoltado. Senhor, tu és bom demais. És misericordioso demais. Tens uma compaixão muito grande. Como o Senhor pode perdoar os ninivitas? Bom, Filemão também poderia talvez pensar o mesmo de Onésimo. Senhor, como o Senhor pode perdoar Onésimo? Não, ele causou danos enormes. Por que, Senhor? Que bondade grande é essa? Mas talvez, se Filemão pensasse assim, ele estivesse esquecendo que comunhão, por mais que não seja simples para mim e para você, é mais difícil ainda para Deus. Pense Deus, o mais santo de todos, assentado no mais alto e sublime trono, ver criaturas caídas, como eu e como você, ferirem a sua honra em todo o tempo, desagradarem a sua vontade em todo momento, transgredirem as suas leis a cada instante, e ainda assim enviar o seu próprio Filho, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para morrer em nosso favor, verter seu sangue em nosso lugar, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Comunhão não é simples para Deus. Na verdade, o maior dano da história fomos eu e você que causamos. E Cristo levou esse dano na cruz, quando foi morto em nosso favor. Cristo levou esse dano quando levou uma coroa de espinhos, foi abandonado pelo Pai na cruz do Calvário. Cristo levou o dano que eu e você causamos em nosso lugar, para que nós possamos ter comunhão com Deus. Então, é fácil olhar para o nosso próximo, que é pecador, e dizer, Senhor, tu tens muita bondade e compaixão para perdoá-lo. Por que, Senhor? O Senhor deveria ter aplicado a tua justiça de um modo mais equitativo com ele. Mas nós nos esquecemos que nós também somos tão pecadores quanto o nosso próximo. E nós também fomos alvos do perdão, da graça e da dádiva de Deus. Nós também andávamos longe e afastados, mas por meio de Cristo nós fomos reconciliados e quebrantados pelo amor imensurável de Deus. Nós também andávamos distantes e hoje nós podemos ter comunhão com Deus e sermos feito povo de Deus pela graça que há em Jesus Cristo. Ok, comunhão não é simples para mim e para você, mas comunhão não é simples, muito menos para Deus. Mesmo assim, mesmo em meio ao nosso pecado, Deus não mediu a distância para se aproximar de nós. Pelo contrário, enviou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser reconciliados. Então, o que Paulo pretende que Filemão perceba é que, por mais que ele tenha um dano a requerer, que seja restituído da parte de Onésimo, é que maior ainda é o dano que Cristo levou para que tanto Filemão quanto Onésimo fossem alcançados pela graça. Não foi simples para Deus alcançar Filemão nem Onésimo, mas agora ambos são alcançados, feitos membros de uma mesma família remida no sangue do Cordeiro, feitos povo de Deus, Filemão e Onésimo. Isso é profundamente sobrenatural. Comunhão não é algo simples, não é. Comunhão é algo profundamente sobrenatural. É sobrenatural, pois envolve que pessoas radicalmente distintas sejam feitas um mesmo povo, numa mesma família. Apesar das distinções, apesar dos danos causados, pela graça que há em Cristo Jesus. Comunhão é sobrenatural, porque implica que pessoas tão diferentes, de personalidades opostas, que muitas vezes feriram umas às outras, ainda assim amem umas às outras, não por conta de quem o seu próximo é, mas por conta de quem Cristo é e do que Cristo fez. Comunhão é sobrenatural, pois não versa a respeito de quem eu sou e de quem você é, mas sobre de quem Cristo é e do que Ele fez em nosso favor. Comunhão é profundamente sobrenatural, porque vai além dessa vida. Não existe como nós entendermos à luz da lógica humana, como pessoas que causaram dano umas às outras possam se perdoar agora, como Paulo está requerendo
de Filemão a Onésimo. Somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo pode operar isso. John Bunyan foi um escritor profundamente conhecido. É conhecido até hoje por ter um dos livros mais vendidos de toda a história, que é O Peregrino. Mas poucos sabem que John Bunyan, ele escreveu não somente O Peregrino, mas escreveu outros 50 livros, sendo um destes 50 livros uma autobiografia, onde Bunyan conta a sua história. E lá, John Bunyan escreve sobre suas origens. Ele diz que era uma pessoa extremamente simples. Ele nasceu numa família que não tinha qualquer relevância social, era alguém que vivia às margens da sociedade, não teve qualquer educação formal. Na verdade, ele era o pobre dos pobres de sua época. Este era John Bunyan. E, mesmo na falta de educação formal, mesmo na falta de qualquer relevância social, mesmo sendo alguém profundamente miserável, Deus o escolheu. John Bunyan descreve a sua vida em sua juventude, na sua autobiografia, com uma palavra: desregrado. John Bunyan se via como profundamente desregrado em sua imoralidade, em falsas religiões, em relacionamentos adúlteros. John Bunyan descreve a si próprio como um desregrado. Mas aprove a Deus alcançar alguém assim, desregrado, inútil, sem qualquer relevância, sem qualquer conhecimento público e notório, para que esse alguém escrevesse um dos livros mais conhecidos da nossa história, O Peregrino, e seja conhecido até hoje. Aprove a Deus usar um pecador tão miserável quanto John Bunyan, para que o povo de Deus, de múltiplas gerações, seja edificado e fortalecido, e seja orientado a meditar na vida cristã até hoje. Veja que grande dádiva Deus concede, com que pessoas tão improváveis sejam alcançadas. Comunhão é profundamente sobrenatural. É sobrenatural, sim, porque alcança pessoas improváveis como eu e você. É improvável porque nós não merecíamos coisa alguma. Mas Deus nos tirou do nosso monte de lixo, como nós lemos no início, e nos trouxe a sua luz, para que nós possamos ver a luz de Cristo e viver. E é sobrenatural porque essas pessoas, improváveis como eu e você, são ainda assim muito diferentes. No povo de Deus, nós não temos uma uniformidade. Veja Filemão. Filemão era um senhor. Veja Onésimo. Onésimo era um escravo. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um antigo fariseu, agora servo do Senhor Jesus. Eram 3 pessoas radicalmente distintas. Um judeu, 2 gentios. Entre os 2 gentios, um senhor e um escravo. Não havia a mínima afinidade entre eles, se nós, por afinidade, levamos em conta similitude social ou coisa assim. Não havia muita semelhança entre eles. Eles eram radicalmente distintos, mas foram feitos por Deus um mesmo povo. Por causa de um mesmo Senhor, por causa de uma mesma esperança, de um mesmo Salvador. Comunhão é profundamente sobrenatural. Nós temos a tendência a pensar que o Evangelho não é suficiente para gerar comunhão uns com os outros. Nós temos a tendência a crer que nós precisamos de algo a mais para gerar comunhão do que o Evangelho. Nós tendemos a crer que precisamos enfeitar de algum modo as nossas reuniões públicas, porque o Evangelho não basta, e não basta nós estarmos reunidos em torno do Evangelho. Nós temos a tendência a crer no Evangelho mais. Ok, eu vou àquela igreja porque aquela igreja é assim, tem pessoas assim. Mas não vou naquela, porque aquela igreja tem pessoas diferentes de mim e eu não gosto daquela igreja. Mas Mark Dever, escrevendo sobre esse conceito, ele diz assim: na comunidade Evangelho mais, quase todo relacionamento está fundamentado no Evangelho mais alguma coisa. E ele dá um exemplo. Sam e Joey são ambos cristãos, mas a verdadeira razão pela qual são amigos é que ambos são solteiros em seus 40 anos de idade ou compartilham de uma paixão por combater o analfabetismo, ou são médicos. Na comunidade Evangelho mais, usa-se entusiasticamente semelhanças para edificar comunidade. Veja que nessa comunidade Evangelho mais, o Evangelho não basta para gerar comunhão. Precisamos de mais alguma coisa. Precisamos ser semelhantes, precisamos ter interesses em comum, precisamos de alguma coisa mais do Evangelho.
porque o evangelho por si só não basta. Mas aqui o apóstolo Paulo está enviando Onésimo de volta com uma simples mensagem. Ele foi perdoado. Recebam como irmão amado e caríssimo que é em Cristo. Não por qualquer outra razão. O evangelho é suficiente. Acontece que muitas vezes o evangelho se torna pequeno para nós. Se torna algo muito pequeno aos nossos olhos, de modo que nós desprezamos reuniões públicas que têm tão somente o evangelho no centro. Reuniões públicas onde o evangelho é o único elemento. Nós desprezamos reuniões públicas onde somente o evangelho é anunciado e tudo é feito em torno do evangelho, porque nós precisamos de mais alguma coisa. Então nós tendemos a desprezar as reuniões da igreja. Nós participamos do domingo, sim, mas desprezamos as reuniões outras que ocorrem durante o mês. Nós desprezamos a reunião de oração, nós desprezamos as reuniões de homens, de mulheres, nós desprezamos os grupos da igreja, porque nós precisamos de algo a mais. Precisamos de um elemento a mais do evangelho. Somar algo ao evangelho para que nos chame a atenção e que nós fiquemos interessados. Porque nós não estamos surpreendidos de um modo elevado com a bondade de Deus em alcançar pessoas tão diferentes com base na bondade manifesta num único Senhor. Nós não estamos demasiadamente surpreendidos com o amor de Deus. Não estamos tão apaixonados pelo amor de Cristo. Não temos uma visão tão elevada da glória de Deus revelada no nosso Senhor. E não entendemos ainda quão caro foi para Cristo, para que eu e você possamos hoje estar aqui reunidos, juntos, cultuando a Deus. Não entendemos ainda quão caro foi para Jesus, para que eu e você hoje possamos ter a oportunidade de juntos participarmos de uma reunião de oração. Não entendemos ainda quão caro, quão doloroso, quão amargo foi para Cristo permitir com que eu e você participamos de uma reunião comunitária. Não entendemos a grandiosidade disso e por isso nós temos a tendência de desprezar porque o evangelho ainda não é tudo. Nós esquecemos que comunhão é sobrenatural. Comunhão é sobrenatural porque Cristo é a única base sólida de uma verdadeira comunhão. Uma comunhão que transforma, uma comunhão que impacta a nossa alma, uma comunhão que nos faz mais próximos de Deus, para a glória de Cristo. Mark Dever, ele vai além e diz o seguinte: na comunidade que revela o evangelho, muitos relacionamentos jamais existiriam se não fossem a verdade e o poder do evangelho. Embora relacionamentos baseados em afinidade também floresçam, nessa igreja não são o foco. Cristo é o foco. Comunhão não é simples. Comunhão é algo profundamente sobrenatural. E comunhão implica dolorosamente compaixão. E compaixão também não é nada simples. Compaixão, a entender o nosso próximo e se compadecer do nosso próximo e sentir a dor do nosso próximo, não é nada simples. Mas é isso que Paulo está fazendo no versículo 17. Ele diz: portanto, se você me considera companheiro, recebam como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. Envolve muita compaixão da parte do apóstolo assumir a dívida de um escravo. E aqui vale notar que Filemão, em nenhum momento da epístola, que Paulo, em nenhum momento da epístola a Filemão, ele despreza o dano que Onésimo causou ao seu senhor. Na verdade, o dano que Onésimo causou ao seu senhor não somente poderia, como deveria ser ressarcido. E se nós nos arrependemos genuinamente de algum dano que causamos a alguém, nós vamos querer ressarcir esse dano. Nós vamos querer, de alguma maneira, restituir aquilo que nós tiramos daquela pessoa, porque isso é um fruto de arrependimento. E Onésimo, como alguém transformado, eu não digo nem possivelmente, certamente, ele queria restituir
o dano que ele causou ao seu senhor, Filemon. Mas Onésimo era um escravo. E se ele era um escravo, significa que ele tinha, possivelmente, vendido tudo e aceitado voluntariamente ser um escravo do seu senhor em troca de um sustento básico para a sua vida. Onésimo não tinha com que ressarcir Filemon. Isso significa que, por questões de justiça, não haveria nada de errado se Filemon, mesmo perdoando Onésimo, ele ainda assim cobrasse algum valor ou algo de Onésimo que ele devesse restituir. Filemon poderia muito bem perdoar Onésimo e ainda assim cobrar amorosamente o dano que Onésimo lhe causou. Não existe nada de errado nisso. Pelo contrário, o dano ele deve ser restituído. Mas agora a atenção é voltada para o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo se coloca entre Filemon e Onésimo. E ele diz para Filemon, ok, isso não está escrito diretamente, mas Onésimo ele não tinha condições de pagar a Filemon. E, na falta de condições, Paulo assume a dívida de Onésimo diante de Filemon. E aqui, neste momento, ele efetivamente pega a pena das mãos do escriba e assina. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. É como se, nesse momento, o apóstolo Paulo estivesse afirmando uma nota promissória com Filemon. Filemon, tenha certeza, eu pagarei. Nesse momento, o apóstolo Paulo assume toda a dívida que Onésimo causou a Filemon. Quanta compaixão está envolvida em aceitar receber o dano por conta de outro que você sabe que de fato errou. Mas esse é o apóstolo Paulo, que contempla a grandiosidade de Deus e sabe que mais do que tudo, ele é um devedor a Deus, de todo o bem que Deus lhe realizou em Cristo. Esse é o apóstolo Paulo, contemplando a bondade de Deus e sabendo que, mais do que todos, ele é o maior dos pecadores, como ele mesmo escreve, e o maior dos devedores. E mesmo perante essa dívida, Deus o perdoou e pagou a sua dívida em Cristo. Paulo é grato por isso. E por isso agora ele faz mediação entre Filemon e Onésimo. E ele diz assim, na segunda metade do versículo 19. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. E Paulo diz isso, é interessante, porque o apóstolo Paulo tinha sido instrumento para que o próprio Filemon fosse alcançado por Deus. Não sabemos se direta ou indiretamente, mas o apóstolo Paulo foi instrumento de Deus para que Filemon se convertesse. E então, sim, Filemon lhe devia a própria vida. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo isso como uma tentativa de persuadir Filemon a abrir mão daquilo que Paulo se dispõe a pagar. Paulo diz isso para que Filemon ele aceite a substituição que Paulo está fazendo. Paulo, aceite a substituição que eu estou fazendo, em nome de Onésimo. E assim não lhe cobre nada. Eu pagarei. Não se esqueça, você me deve a própria vida. E no versículo 20, ele termina, sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Não existe nada, coisa alguma, que anime mais o coração do apóstolo do que ver irmãos crescendo em maturidade. Ver irmãos serem animados, fortalecidos em sua comunhão com Cristo. E Paulo está dizendo, Filemon, reanime mais uma vez o meu coração. Faça o que estou lhe pedindo. Cresça em maturidade espiritual. Veja, não existe outra coisa que motive mais o coração do apóstolo Paulo do que a comunhão. Não existe algo mais precioso do que a comunhão. O apóstolo Paulo teve comunhão porque ele teve compaixão. E comunhão envolve compaixão. O apóstolo Paulo teve compaixão e Cristo teve a maior das compaixões quando levou a nossa dor na cruz do Calvário. Enquanto em agonia no Getsemane, suou gotas de sangue para que nós também
possamos receber a substituição. Para que nós, também que merecíamos o dano da parte de Deus, pudéssemos ser substituídos por Cristo. E não sermos mais alvos da ira, mas da graça. Porque Cristo levou toda a ira e toda a dívida que nós tínhamos perante Deus. Que grande compaixão Cristo teve. Que grande misericórdia Cristo teve. De fato, comunhão não é simples. É algo profundamente sobrenatural. E sim, implica compaixão, que por sinal é algo profundamente doloroso. No final das contas, na vida cristã, nós temos dois caminhos. Nós podemos levar o dano, e uma hora ou outra nós vamos levar um dano, seja pequeno ou grande, e perdoar esse dano, ou nós podemos tomar o caminho da amargura. O caminho do perdão, que não é simples, que envolve compaixão, envolve retribuir o mal com o bem. O caminho do perdão é o caminho que conduz à comunhão. Mas quando nós não perdoamos e enchemos o nosso coração de amargura, de rancor, nós inevitavelmente iremos andar sozinhos. Porque o coração amargurado, o coração que vê o dano que o outro causou e fica magoado por conta disso e não consegue lhe perdoar, é um coração, no final das contas, cheio de espinho. Qualquer pessoa que se aproxima de alguém com o coração amargurado, no final das contas, ela vai ser, de algum modo, alcançada por tais espinhos. Pois, de fato, nós poderíamos ilustrar um coração amargurado como um grande porco-espinho. Se nós nos aproximamos de alguém amargurado, essa pessoa, ela vai lançar os seus espinhos sobre nós. E nós vamos ser feridos pelos espinhos de sua amargura. Porque a amargura é assim. Nós, no primeiro momento, deixamos de perdoar o nosso próximo. Mas, no segundo momento, nós nos tornamos magoados com todas as pessoas ao nosso redor. E esse contexto vai aumentando, uma proporção cada vez maior, e revelando que, em última instância, nós estamos amargurados contra o próprio Deus. A amargura que nós carregamos em relação ao nosso próximo e que nos afasta da comunhão, frequentemente entrega uma amargura contra o próprio Deus. Frequentemente entrega uma visão pequena do perdão que nós temos em Cristo. Nada melhor do que uma ilustração direto da Suprema Corte americana para ilustrar esse caso. Donald Dusk, ele foi alguém que entrou com uma ação nos Estados Unidos na década de 70 e ficou muito conhecida. Ele queria restituição do dano que a sua antiga empresa havia lhe causado. E, de fato, a sua antiga empresa havia lhe causado um grande dano. Então, ele entra com ação nos tribunais de primeira instância nos Estados Unidos para receber a restituição do dano. Acontece que os juízes, eles não dão provimento à ação. E Donald Dusk, ele não recebe aquilo que ele almejava. Então ele apela aos juízes de cortes superiores, indo parar na Suprema Corte. E na Suprema Corte, ele, em sua petição, em seu pedido, ele profere algumas coisas que são muito interessantes. Tem um trecho onde ele diz assim: depois de ter acusado não somente a empresa, mas ter acusado também os juízes federais, de ter acusado inclusive os cidadãos americanos pelo dano que ele recebeu, ele acusa o próprio Deus. E ele escreve: Deus, o acusado, governante soberano do universo, não tomou nenhuma medida corretiva contra os líderes de sua igreja e de sua nação pelas injustiças extremamente sérias que arruinaram a vida de Donald Dusk. Isso realmente consta no pedido dele, publicado no site oficial da Suprema Corte. Veja, a amargura de Donald Dusk tomou proporções tão grandes que revelou que, no final das contas, ele estava amargurado contra o próprio Deus. E quando nós deixamos de perdoar, isso revela amarguras profundas. Revela que nós estamos dignados, em última instância, contra o próprio Deus. Nós temos dois caminhos a tomar: o caminho do perdão
que nos conduz à comunhão, ou o caminho da amargura, que nos conduz à solidão. A questão é, se nós estivermos considerando a glória que há em Jesus Cristo, o dano que Cristo recebeu em nosso favor, o peso que Ele levou para nos perdoar e para que nós possamos ter comunhão com Ele, nós jamais tomaremos o caminho da amargura e da solidão. Pois o dano que Cristo levou e que nós causamos a Cristo foi muito maior do que qualquer dano que qualquer pessoa na terra possa nos causar. Então a questão última, em última instância é, nós temos contemplado a grandiosidade da obra de Cristo, que nos leva a perdoar e temos comunhão com Deus e uns com os outros? Ou a obra de Cristo para nós é tão pequena e tão sem impacto na nossa vida prática, que nós vivemos amargurados, sozinhos, e não aproveitamos as oportunidades que nós temos de ter comunhão uns com os outros, com Deus Altíssimo. Irmãos, quero terminar essa mensagem com uma confissão de Rômulo Monteiro. Ele escreve num poema as seguintes palavras: pelos outros somos animados, mas pelos outros nós também somos massacrados. Em uns me animo, mas outros, confesso, simplesmente suporto. E ainda outros, confesso, não aguento. A esses, em pecado, aborto. Perdoa-me, Senhor, por amar do modo mais fácil, por amar os mais empáticos, por amar com o amor do incrédulo, por amar sem o teu amor reto. Que nós possamos ser encorajados pela graça em Cristo Jesus, para amarmos com amor reto que há em Deus e demonstrado na cruz em nosso favor. Amém? Vamos orar a Deus?